Queridos, graça e paz, mais um domingo. Hoje estou fazendo este vídeo um pouco mais tarde porque fui participar do sepultamento da nossa irmã Maria Lúcia, a qual era muito querida pelo nosso meio, já tinha sido minha liderada na Escomil, nos trabalhos de campo, e por onde ela passou, ela deixou a sua marca registrada. E aprove ao Senhor levá-la para si no início do dia de ontem, e o sepultamento foi hoje. E agora vamos o segundo tópico da nossa lição, a plenitude do Espírito Santo. A necessidade de ser cheio do Espírito Santo. É interessante notar que a vida cristã é uma caminhada longa e cheia de dificuldades. João 16:33 e 2 Coríntios 11, 23, 28. E que Paulo estava preso quando escreveu aos irmãos de Éfeso sobre a necessidade de serem cheios do Espírito Santo, pois só a presença do Consolador pode realmente habilitar um crente a não retroceder frente às constantes pressões do dia a dia. O verbo enchei-vos apresenta algumas peculiaridades que não aparecem no texto em português, mas que os receptores da carta entenderam. Então, nessa primeira parte aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, com exemplo, diante de todas as dificuldades, com todas as pressões do dia a dia que ele tinha, ele não abria mão de ser cheio do Espírito Santo, a ponto dele, enquanto preso, ele escreve para a igreja de Éfeso que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis do vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele estava vivenciando. Ele não escreveu simplesmente por escrever, mas ele estava vivendo pressões. E ele precisava ser cheio do Espírito Santo para que ele pudesse ser, melhor dizendo, ter motivação para prosseguir e não retroceder. E depois aqui o escritor diz que o verbo enchei-vos, ele apresenta algumas peculiaridades que não aparecem no texto em português, mas que os receptores da carta entenderam. Aí o modo do verbo. O modo em que o verbo se encontra é o imperativo, que normalmente Jesus ele escreve no imperativo. O modo que a língua portuguesa usa para expressar comando, ordem. Sendo assim, Paulo não está dizendo que ser cheio do Espírito é uma opção, mas uma necessidade imprescindível a todos os cristãos. Ou seja, o modo do verbo aqui que ele traz no imperativo, Jesus ele não está pedindo, mas Jesus ele está dando uma ordem. Olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam buscar a presença do Espírito Santo. Por quê? Não é uma opção, mas sim
uma necessidade imprescindível a todos os cristãos. Todos os cristãos precisam ser cheios do Espírito Santo. E não é eu optar que eu quero ser cheio ou que não quero ser cheio. É uma necessidade, ou seja, é uma obrigação dos cristãos. A voz do verbo. O modo imperativo pode estar na voz ativa, média e passiva. Neste caso, o verbo está na voz passiva, ou seja, o homem é agente passivo, pois não é ele que se enche do Espírito, mas o Espírito que vem e o enche. Uma tradução mais correta seria: deixai-vos encher ou sede enchidos, caracterizando que a atitude do homem é entregar-se sem reservas ao Espírito Santo. Não enchemos a nós mesmos, antes permitimos que o Espírito nos encha. Não é uma opção. Não é uma opção. É algo que é imprescindível na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo vem, aí o escritor vem aqui e fala que a colocação aqui está na forma passiva, porque não é o homem que se enche, mas o homem se deixa encher pelo Espírito. Esta é a diferença. Tanto que ele traz que seria correto deixai-vos encher ou sede enchidos, caracterizando que a atitude do homem não é escolher. Não é escolher, mas sim deixar, entregar-se sem reservas ao Espírito Santo. Não enchemos a nós mesmos. É ilusão dizer que eu vou me encher. Eu preciso ser cheio. Porque o Espírito Santo, embora ele esteja conosco, para que ele nos encha, é necessário que nós permitamos ou nos deixamos que ele trabalhe em nós. Que ele trabalhe em nós. E aí sim, ele vai nos encher. O ser, o tempo do verbo. O tempo presente é utilizado por Paulo, o que indica que ser cheio do Espírito Santo não deve ser uma experiência do passado, como muitas pessoas falam que foi lá, só foi lá. Mas essa experiência, ela é presente. Esta experiência, ela é presente. Ela não está no futuro, ela está no presente. Mas deve ser desfrutada imediatamente. Ou seja, é hoje, é agora. Porque o que passou, passou. O que virá, ainda virá. Mas o momento é agora, é já. Na gramática grega, isso indica uma ação contínua. Veja bem, na narrativa grega, na linguagem grega, isto significa continuamente, dar continuidade. Enchidos pelo Espírito Santo. É algo a ser feito diariamente, continuamente. Diferentemente do batismo, a plenitude no Espírito Santo não acontece em apenas um momento.
Porque, como aprendemos no outro vídeo, o batismo no Espírito Santo, ele é uma vez só. Nós buscamos, somos batizados e ficamos permanentemente batizados. Mas ser cheios do Espírito é diferente. Não acontece simplesmente uma vez. É necessário que todos os dias ou todos os momentos que tivermos a possibilidade de sermos cheios, estejamos aonde estivermos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ou ser cheios pelo Espírito Santo. Continuamente buscada e preservada. É buscar o estar cheio e preservar estar cheio. A forma do verbo. O verbo é usado no plural, indicando que ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio e ordenança para alguns, mas para todos os cristãos, ao mesmo tempo em que ninguém está autorizado a ficar bêbado. Ninguém deve ficar sem ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Torna a falar este versículo. Não vos embriagueis com vinho, porque traz contenda. No vinho há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo, porque ele vai trazer paz, sabedoria, alegria e unção. E unção. Para orarmos e os enfermos serem curados. Para orarmos e o coxo andar. Pedro e João estavam cheios. Lá na porta do templo Formosa, eles estavam cheios do Espírito Santo. Não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que temos, te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O Espírito Santo deseja encher não apenas a liderança, mas também os jovens, os velhos e crianças. Atos 2, 17 e 18. Porque existe a promessa de que seria derramado sobre nós o Espírito Santo e de que nós estaríamos, aleluias, os jovens profetizarão, né? Os jovens sonharão, profetizarão, e os velhos ainda darão frutos. E é necessário que nós entremos dentro deste contexto. A promessa, ela é cumprida à proporção que nós abrimos o coração e deixamos que o Espírito Santo, ele encha-nos, para que o milagre, para que a cura, para que os sonhos, para que as profecias, elas possam vir até nós e nós podermos falar aquilo que Deus está nos dando para falar. Queridos, é necessário que nós nos preparemos para ser cheios do Espírito Santo. É necessário. Os cristãos precisam ser cheios do Espírito Santo. Se assim não for, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, queridos, em nome de Jesus, que vocês possam ouvir e guardar esta mensagem, porque esta mensagem ela está saindo do coração de Deus para o meu e para o teu coração.
Vamos nos encher no Espírito Santo. Vamos deixar ser enchidos, melhor dizendo, ser enchidos pelo Espírito Santo. E que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo culto. Não se esqueçam de visualizar, de se inscrever aqueles que não se inscreveram nem visualizaram. Ative o sininho e deixa aí o seu joinha, o seu like aí, que é para fortalecer aí o canal, tá? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.